Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira, eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é dia 20 de agosto de 2025, quarta-feira do pós-Dino Day, né? O dia que vai ficar conhecido pela decisão do nosso querido ministro Flávio Dino para defender o STF e que se dane o sistema financeiro nacional, né? Que se dane os bancos nacionais, que se danem os brasileiros correntistas, né? Segundo Flávio Dino, os bancos não podem atender à Lei Magnitsky, e isso faz sentido, tá? Na minha cabeça, pelo menos, faz sentido. Se tem uma lei no exterior, eu falei isso ontem na live, se tem uma lei no exterior, você não precisa atender no Brasil, né? Mas o Flávio Dino, então, esclareceu isso, dizendo, olha, não, os tribunais que já têm aí homologação no Brasil, já são aceitos em tratados, etc e tal, isso tudo é automático, mas as outras, tipo Lei Magnitsky, sem falar Magnitsky, não, isso não é assim. Então, por causa de uma pessoa no Brasil, né, ou 3 ou 4, que é Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes, coleguinha de Flávio Dino, por causa deste principal aqui, a gente pode ficar com os bancos todos de volta à Idade da Pedra, né? Porque uma das coisas que as pessoas não se mancaram, ou que o nosso querido Jurássico Flávio Dino, né, que está de volta ao passado, né, ao mundo das cavernas, do coronelismo nordestino, né, pensando que não, eu sou um juiz, eu mando, eu desmando e é assim que tudo tem que funcionar e dane-se o resto, né? Que foi exatamente isso que aconteceu nessa decisão. Porque o que não foi pensado, e me parece, além de ter sido uma decisão claramente política, né, e pouquissimamente ligada ao mundo jurídico, do jeito que foi feito, o que não foi pensado são nos efeitos de segunda, terceira e quarta ordem, né? Ou quinta, sexta, sétima, oitava. Mas o que não foi pensado é o seguinte, olha só, não é só você ficar fora do sistema financeiro mundial, mas é também, por exemplo, vamos supor que um banco X qualquer seja punido pela Lei Magnitsky, que não possa, então, em função de ter ajudado, e aí o ajudado entre aspas, né, para não ferir a lei brasileira, realizou ali transações para o Alexandre de Moraes, certo? Ele fica automaticamente cortado, né? Automaticamente não, se houver sanções secundárias, fica cortado e vai ser multado. Fica cortado do contato com o sistema financeiro americano, que é um problema, mas não é o fim do mundo, mas é muito pior que isso, né? Porque outras empresas americanas não podem atender este banco, por exemplo. E aí vamos supor que a base de dados dele fique na Amazon, né? Pronto, perdeu toda a base de dados, não vai ter acesso a nada, porque é cortado automaticamente. Vamos supor que o sistema que roda os computadores lá desse banco é o Windows, é da Microsoft, portanto, então isso também não vai poder rodar. Esse é o tamanho da besteira que o STF está tentando fazer. É claro que as coisas às vezes são mais jogo de cena do que realidade. Existe, obviamente, uma decisão que pode ser tomada pelo banco de simplesmente encerrar ou segregar as contas de Alexandre de Moraes, né, colocar em outro lugar e sem acesso a cartão, etc e tal, para não sofrer essas medidas da Magnitsky, né? Quer dizer, no fim das contas, você pode até ter acelerado o processo de isolamento aí do Alexandre de Moraes do sistema bancário nacional e mundial, né? Aparentemente, segundo a Mônica Bergamo do Globo ontem, os ministros receberam uma sugestão dos banqueiros brasileiros de abrirem contas em cooperativas, e aí isso não teria problema nenhum, né? Mas eles, obviamente, coronéis do cangaço brasileiro, disseram não, isso seria uma capitulação. O brasileiro
que se dane, né? O brasileiro, como diria Eduardo Bolsonaro, é um sacrifício que o povo brasileiro vai ter que fazer, né? Então, você nota que não tem ninguém nesse jogo preocupado com o que realmente interessa, que é o país que é 230 milhões de pessoas. Não, tem 4 ou 5 que estão dispostos, olha que coisa, que estão dispostos a fazer você entrar no ringue para lutar com o Mike Tyson. Olha só como são corajosos, não é mesmo? Olha só como são defensores da nossa soberania. O que farão eles? Ora, que absurdo! O Mike Tyson quer me bater, eu não vou deixar. Eu não vou deixar ele ficar falando besteira de mim assim, não. Eu vou colocar você aí, ó, que tá me olhando, para lutar com o Mike Tyson, para defender a nossa honra, né? Em nome da minha honra, você vai entrar no ringue com o Mike Tyson. É mais ou menos esse o tipo de coisa que a gente está vendo agora. Hoje de manhã saiu inclusive uma pesquisa da Quest falando aí sobre essa evolução da aprovação do Lula, do Bolsonaro, e as tarifas estão fazendo mal para todo mundo, está fazendo mais mal para o Bolsonaro, contrariando algumas projeções aí que o pessoal tinha, né? Principalmente o lado bolsonarista, que achava que isso favoreceria o bolsonarismo. Na verdade, isso tem atrapalhado o bolsonarismo e tem ajudado, embora muito pouco, tá? E aí eu me incluo nesse grupo que achava que o Lula conseguiria melhorar a aprovação dele com essa briga aí com o Trump. Na verdade, a aprovação dele melhorou, sim, é verdade, mas é muito mais inercial, né? Muito mais, não inercial, mas assim, é meio que esperado. Se não acontecesse nada, provavelmente a aprovação dele também melhoraria, porque ela bateu um piso e está voltando, tem um retorno à média aí, digamos assim. Pois bem, ontem com essa história toda do Flávio Dino, ficaram todos preocupados, né? Então, os bancos perderam aí praticamente pouco mais de 40 bilhões de reais. Perderam não, gente, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Foram destruídos. O Dino, a decisão do Flávio Dino destruiu em poucas horas mais de 40 bilhões de reais de valor de mercado das empresas, dos bancos brasileiros. Destruiu, tá? Não é, pelo amor de Deus, né? Não sejam esse tipo de gente que não entende como funciona o mercado financeiro. Não é que esses 40 que saíram do Banco do Brasil, do Itaú, do Santander de valor de mercado, foram para a mão de alguém em outro lugar. Não. Isso é como se fosse o seguinte: você tem um carro que vale 50 mil reais. E ele é da cor, não posso falar aqui uma cor que eu pensei, mas senão dá problema, né? Porque cada um tem uma cor específica, mas é da cor marrom. E aí sai uma lei dizendo que carros da cor marrom vão ser tirados de circulação nos próximos 6 meses. Pronto, aquele carro que valia 50 mil vale nada agora, porque ninguém quer um carro que daqui a 6 meses você não vai poder usar, certo? Então isso é destruir valor, isso é o que aconteceu com as ações desses bancos, né? Só para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil foi o que mais sofreu, por óbvio, né? Até também foi o primeiro a se manifestar dizendo, e o único, né? Dizendo, não, nós estamos aqui para cumprir a legislação brasileira, é claro, né? Então, assim, no Banco do Brasil você está mais exposto a uma espécie de como é que a gente fala, de trincheira de resistência contra a Magnitsky, em função do principal acionário ser o governo federal, certo? Então você teria aí provavelmente o pior resultado com o Banco do Brasil, que caiu 6,03% ontem, mas o Itaú perdeu 3%, o Bradesco perdeu 3,04%, o Itaú caiu não, vamos lá, devagar aqui então. O Banco do Brasil caiu 6,03%, o Santander caiu 4,88%, o Itaú, deixa eu só achar o Itaú aqui. O Itaú caiu 4 alguma coisa também. Itaú caiu
tá aqui, ó. Aliás, 3,84 e o Bradesco caiu 3,04, né? Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. O Ibovespa acabou fechando em queda de 2,10%, com 134.432 pontos, mas lembrando que, além do Ibovespa, Nasdaq também fechou em queda forte. Teve um dia meio ruim ontem para basicamente todo mundo, 1,40 de queda na Nasdaq e o S&P 500 em queda de 0,59 no dia de ontem. Então, ontem foi um dia que não era um dia bom para as ações, mas aí aqui dentro isso ficou ainda mais contaminado com essa história do Flávio Dino, tá? O que a gente pode esperar para hoje talvez seja uma espécie de repique, não para os bancos devem ficar mais ou menos parados até que as pessoas entendam melhor o que está acontecendo, a não ser que tenha essa coisa que está acontecendo com o Banco do Brasil, de que tem muito pessoa física aí imaginando que não, caiu, compra, quanto mais cair, mais compra, né? Então, aquilo que eu tenho falado, tem um risco razoável aí para esse trade. Mas, né, se você for segurar aí para 12, 24 meses, pode ser que dê certo. Bom, os juros futuros subiram em função de todo esse imbróglio. O dólar chegou a 5,50 ontem, fechando aqui a 5,49,9, né? Então 5,50 ontem para o dólar, mostrando aí que ontem foi um dia de fugir do Brasil porque as coisas estão pouco claras. Só para terminar aqui, eu sei que não tem muito a ver com o nosso métier aqui, mas ontem até deixei um comentário sobre isso. O Hugo Mota aprovou ontem a urgência do projeto de lei que vai discutir aí a adultização e a possibilidade, inclusive, de você brecar uma rede social sem decisão judicial por até 2 meses, né? Tá aparentemente no projeto. Eu queria deixar só um pensamento que eu tenho tido sobre esse assunto, que olha, me preocupa mais a infantilização dos adultos brasileiros do que a adultização das crianças brasileiras. Eu não quero fazer pouco caso da adultização, mas o que a gente tem visto e que tem sido aparentemente muito mais pernicioso para o Brasil é a infantilização dos brasileiros, né, que não conseguem enxergar com clareza o que está acontecendo. Não é sobre quem está fazendo o que, gente, é sobre o que está sendo feito. E é isso que eu tenho defendido aí há alguns anos. Mas é isso, para hoje, basicamente todo mundo de olho nos desdobramentos dessa história da Magnitsky, que tem também ata do FOMC nos Estados Unidos, 2 dias antes aí da fala do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, do Fed americano, e deve dar alguma cor aí sobre juros, mas não deve mostrar nada de muito específico, muito diferente sobre o que a gente tá vendo aí nas falas do Fed. Na sexta-feira, porém, aí sim pode ser que a gente tenha uma mudança ou talvez uma clareza um pouco maior de qual é o ânimo do presidente do Fed em cortar juros já em setembro. Beleza? Então é isso para hoje. A gente vai ficando por aqui. Bons negócios para todos nessa quarta-feira. E olha, força Sucupira, porque tá difícil. Acorda, Sucupira!